Olá pessoal, tudo bem? Então, nosso último vídeo sobre fundamentos, antes de partir para a geometria espacial. Então vamos lá. Depois de tudo que a gente já viu, estudou e tudo mais, o que a gente precisa é resolver exercício e praticar, tá? Aqui a gente tem um simulado, eu preparei um simulado com 10 questões, e aí eu vou dar uma primeira orientação antes de começar a resolução. Para cada questão que eu for colocando aqui, para o vídeo, tenta resolver no caderno, numa folha e tudo mais. Depois que tentou resolver, que resolveu, achou uma resposta, confere no vídeo a resolução comigo. Vou passar para a próxima questão, mesma história. Para o vídeo, resolve e depois vem aqui acompanhar comigo a correção, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, julgue as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas. Aí vocês param o vídeo. E presumindo que depois vocês já deram play e estão assistindo de novo, vamos lá. As retas que contêm dois lados opostos de um retângulo são paralelos e não possuem nenhum ponto em comum. Bom, se eu tiver um retângulo, a reta que possui um dos lados e a reta que possui o outro lado, lados opostos, tá? Lados opostos, são paralelos. Por definição, tá? Eles formam um ângulo de 90 graus, cada um dos lados. Então, naturalmente, essas duas retas são paralelas. E por serem paralelas, não tem nenhum ponto em comum. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Retas não paralelas podem possuir infinitos pontos em comum. Então, aí vem para a parte da definição. A gente fala que tem retas, paralelas, que não se encostam, retas concorrentes, que elas se encostam, e tem as retas coincidentes, que eram para estar em cima uma da outra, tá? Então, se elas não são paralelas, a gente pode interpretar de duas formas. Ou que elas são concorrentes, ou que elas são coincidentes. Então, a gente poderia dizer que elas, sim, podem possuir infinitos pontos em comum. Mas, particularmente, eu costumo falar que retas coincidentes são a mesma reta. Então, na verdade, na prática, nós temos duas definições. Ou elas são paralelas ou concorrentes. Então, a gente vai dizer que esta afirmação é falsa. Retas não paralelas possuem um único ponto em comum, tá? Se elas possuírem mais de um ponto em comum, elas são a mesma reta. Retas coincidentes. O plano contém mais de uma reta. A reta contém mais de um ponto, mas um ponto não contém nenhuma reta e nenhum plano. Bom, pessoal, o plano contém mais de uma reta. Deixa eu apagar esses desenhos todos e vamos de novo. Eis aqui o nosso plano. Finjam que isso é uma folha de papel. Nessa folha de papel eu posso ter uma reta, ou posso ter outra, e umas retas concorrentes. Fato. Então o plano contém mais de uma reta, verdade. A reta contém mais de um ponto. Por definição, a gente tem um ponto dessa reta, outro e assim por diante. Então, vários pontos. Mas um ponto não contém nenhuma reta e nenhum plano. Por definição, o ponto é só um pontinho, não tem nada dentro dele, tá? Então, esta afirmação é verdadeira. Dois planos distintos podem possuir duas retas paralelas entre si. Essa parte a gente nem entrou tanto, porque vai mais na parte de geometria espacial. Mas vamos tentar visualizar. Imaginem uma caixa, ou a sala de vocês, tá? O quarto, a sala de aula, o que for. Aqui a gente tem dois planos. O plano de cima, que seria o teto, e o plano de baixo, que seria o chão, tá? Vocês concordam comigo que eu posso ter uma reta aqui no chão e eu posso ter uma reta lá no teto, sendo que essas duas são paralelas entre si? Pois é. Então, eu posso ter dois planos diferentes e cada uma delas ter uma reta, de modo que essas duas retas são paralelas entre si. Então, esta afirmação é verdadeira, tá? Tomando os pontos dos vértices de um pentágono 2 a 2, é possível definir mais de 12 retas distintas. Vamos usar mais uma vez, apagar aqui e vamos desenhar um pentágono. Os vértices são os cantos, então um pentágono tem 5 vértices. Considerando que a gente pode ter já, só aqui nesse desenho, 5 retas, eu ainda tenho mais uma reta por aqui, outra reta por ali, já foram mais duas. Eu posso ter mais uma reta por aqui, outra reta por ali, já foram mais duas. Vamos ver se eu tenho cor para isso. Eu tenho mais uma reta por aqui, já foi mais uma, só que para cá eu não posso fazer porque já foi feita, que é aquela verdinha ali. Então vamos lá. Eu tenho aqui as 5 que estavam em volta e mais uma, duas, 3, 4, 5 que formam essa estrela.
dando um total de 10 retas diferentes. E acabou, não tem como pegar outras duas retas, ou dois pontos, dois vértices, e formar uma nova reta. Então esta afirmação ela é falsa. Tomando todos os pontos dos vértices de um pentágono 2 a 2, é possível definir mais de 12 retas distintas? Não, é no máximo 10. Tá certo? Feito isso, vamos para a questão 2 e, como eu disse antes, para o vídeo, resolve aí no papel, confere, pensa um pouquinho e depois vem acompanhar comigo a correção. Presumindo que fizeram, vamos lá. Um quadrilátero possui 4 lados iguais e diagonais perpendiculares. Este equilátero é necessariamente... Eu vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar cada um deles e a gente descobre se poderia ser aquilo ali que ele está falando, tá? O losango, o paralelogramo e o tetraângulo. Pessoal, o tetraângulo eu coloquei aqui só para ver se alguém marca, porque não faz ideia do que a gente está falando. Se alguém marcou tetraângulo, por favor, volta o vídeo e assiste desde lá do primeiro, porque nem existe esse termo, tá? Então vamos lá. Um quadrilátero que possui os 4 lados iguais. O retângulo não necessariamente possui os 4 lados iguais. Existe o quadrado, que é um caso particular de retângulo. Mas no enunciado ele está falando que valeria para qualquer um. Então, olha só, o retângulo não possui necessariamente os 4 lados iguais. Logo, já está descartado. O trapézio, tampouco, tá? A gente normalmente tem uma base maior e uma base menor. Então, também não tem os 4 lados iguais. O paralelogramo, alguns podem dizer assim, não, mas se eu tivesse feito ele um pouquinho mais proporcional, ele poderia ficar com 4 lados iguais. Vocês não estão errados. Mas aí, quando eu fizesse ele com os 4 lados exatamente iguais, eu estaria indo para um caso particular. E eu disse que isso aqui tem que valer para qualquer um. E essa é exatamente a definição de losango. Losango é uma figura que tem os 4 lados iguais. E os ângulos opostos iguais. O que acaba fazendo com que ele forme exatamente 4 triângulos retângulos dentro dele, idênticos. O que significa que esses diagonais são perpendiculares. Por isso, sim, a resposta é letra C, losango. Certo? Questão 3. Vamos lá. Agora vamos entrar um pouco mais em contas, né? Antes era mais teoria, agora conceitos e agora contas. A figura a seguir, aliás, para o vídeo, resolve. Não adianta só ficar olhando o professor fazer. A figura a seguir é uma composição entre um triângulo, retângulo, um retângulo e um semicírculo. O triângulo retângulo significa que ele tem um ângulo de 90 graus. Isso é importante para a gente, tá? Determine a área total da figura. O que eu vou fazer? Eu vou calcular cada uma das áreas. Eu vou calcular a área do semicírculo, de diâmetro 8. Sim, meu desenho não está bom, mas a gente vai fingir que entendeu. Eu vou calcular a área do triângulo, que tem catetos igual a 8 e 6. Não vou precisar, mas eu posso dizer que a hipotenusa vale 10, tá? Por quê? Porque como isso aqui é um retângulo, como esse lado vale 10, esse lado também vale 10. Só por isso. Bom, e a gente tem um retângulo em que o maior lado é 10 e o menor lado é 5. E agora vamos nos debruçar aqui para resolver cada um deles. Lembrando que a fórmula para a área do círculo a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Particularmente aqui, como a gente está falando de um semicírculo, que significa o círculo dividido no meio, então metade do círculo, eu vou pegar isso daqui e eu vou dividir ele no meio, dividir por 2, tá? Já deixar anotado aqui que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E a área do retângulo é base vezes a altura. Ponto. Então agora vamos começar a resolver cada uma dessas coisas. Para começar com o círculo, se o diâmetro é 8, é porque o raio vale 4. Então é isso que a gente vai usar aqui. A área deste semicírculo é igual a π, que o enunciado inclusive falou para a gente usar o π como sendo 3,1. Então vamos colocar aqui 3,1 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. Olha eu botando um triângulo quando eu quero botar um A. Então a área desse semicírculo vai ser 3,1 vezes 4 ao quadrado é 16.
16 dividido por 2 dá 8. Então, 3,1 vezes 8, tá? Eu já fiz a potência e dividi por 2 para ficar mais fácil, até porque eu estou com pouco espaço nesse slide. Vamos lá. E aí, 3,1 vezes 8, isso dá 24,8. Esta é a área só do semicírculo. Vamos calcular a área do triângulo. A base é o que está aqui embaixo, 6, e a altura é o 8, tá? Não vamos usar o 10 para nada, eu já comentei sobre isso. Mas pensem que a altura sempre tem que ser perpendicular à base, tem que ser reto, tá? Então, nunca vamos usar essa diagonal aqui necessariamente como sendo a altura, ok? Então, vamos lá. A área do triângulo vai ficar base vezes a altura dividido por 2. Eu prefiro sempre simplificar quando dá. Então, eu vou simplificar o 8 com o 2, vai ficar 4. E 6 vezes 4, que me dá uma área do triângulo igual a 24. Ok? E por fim, a gente tem a área do retângulo, que eu vou fazer um pouco aqui para cima, porque senão a minha cabeça vai ficar aqui na frente de vocês. A área é base, que é 5, vezes a altura, que é 10. Então, a área é 50. Tá, e agora que eu tenho todas as áreas, o que eu faço? A gente volta aqui para a imagem e a gente vai lembrar que esta área deu 50, essa daqui deu 24 e aquela outra ali deu 24,8. Então eu vou somar todas para ter a área total. Então a área total vai ser o 24,8 mais os 24 mais 50. Que isto vai dar 98,8. Esta é a nossa área total dessa figura. Ok? Professor, tem uma fórmula para calcular a área desta figura especificamente? Não, não existe uma fórmula só para essa figura bizarra que eu nem sei o nome, tá? Mas existem, eventualmente tem a do trapézio, mas o trapézio a gente pode separar ele em retângulos e triângulos? Pode. E aí usar só a fórmula de triângulo e retângulo? Pode. Se a gente tiver dados suficientes, a gente pode fazer isso, tá bom? Então a gente pode ou desmontar em pequenas figuras, que nem essa daqui já foi dada, ou às vezes tem uma fórmula pronta. Vamos lá, próxima questão. Explique com suas palavras por que o quadrado pode ser classificado tanto como retângulo quanto como losango. Eu vou desenhar aqui um retângulo, eu vou desenhar um losango, que está mal desenhado, e um quadrado, tá? Que também não está bem desenhado. Eu só preciso da referência, não preciso virar desenhista. Bom, vamos lá. O que faz um retângulo? O retângulo, para ser um retângulo, ele precisa ter os ângulos de 90 graus. Reto, ângulo, retângulo. Os lados não precisam necessariamente ser iguais, mas os lados opostos têm que ser paralelos. Então, quando esta base ficar exatamente do tamanho da altura, se a base for 10 e a altura for 10, essa figura se torna um quadrado. Então, o quadrado nada mais é do que um caso particular de retângulo, que é o retângulo em que a base e a altura ficam iguais. Ele já tem os ângulos de 90 graus, então, ótimo. O que é um losango? Losango é uma figura que tem todos os lados iguais. Então, essa parte já está resolvida. Só que o detalhe é que o losango pode ser um pouquinho mais fininho, assim, ou um pouquinho mais gordinho, assim. Só que o detalhe é que esses ângulos aqui, ó, opostos, são iguais. Mas eles podem ser, às vezes, um ângulo obtuso, às vezes um ângulo agudo e tudo mais. Por que o quadrado pode ser considerado um losango? Porque quando esses quatro ângulos forem exatamente 90 graus, aí eu vou ter um losango, porque os quatro lados são iguais, só que com os ângulos também iguais. Então ele se tornou um quadrado. Por isso que o quadrado pode ser classificado como um caso particular de retângulo e como um caso particular de losango. Como vocês vão escrever isso, porque explique com suas palavras, aí fica a critério de cada um. Mas essa é a lógica, tá bom? Questão 5. Como sempre, para o vídeo e depois resolve comigo. Um triângulo com lados medindo 6, 8 e 10. Um triângulo com lados medindo 6, 8 e 10. É classificado como? Ele é um triângulo isósceles? Não, porque para ser isósceles ele tem que ter dois lados iguais. Ele é escaleno? Ele pode ser escaleno, porque ele tem que ter lados diferentes, e é o que está acontecendo. Ele é equilátero? Não, porque o equilátero tem os três lados iguais, então não é o caso. Isósceles de novo, a gente já sabe que não, escaleno talvez. Então olha só,
eu fico entre a letra B e a letra E. Só que aqui ele fala sobre ser escaleno e retângulo ou escaleno e obtusângulo. Significa que ele está falando desse ângulo aqui, ó, que é o maior de todos. E eu sei que é o maior porque ele está oposto ao maior lado, tá? Esse aqui é o menor porque ele está oposto ao menor lado. E aquele ali é o mediano porque ele está oposto ao lado mediano. A dúvida é, este ângulo maior, será que ele é 90 graus? Ou será que ele passa de 90 graus para se tornar um obtuso? Um ângulo obtuso, por isso um obtusângulo. Como é que a gente faz para conferir isso, professor? Não falou isso no vídeo. Então, por isso que eu botei o simulado. Olha só, para a gente saber se ele é um ângulo de 90 graus ou não, a gente testa o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras só vale no triângulo retângulo. Então, se der certo, ele é um triângulo retângulo. Se não der certo, aí ele vai ser um outro tipo de triângulo. Como é o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Lembrando que a hipotenusa é o maior dos lados no triângulo retângulo. Então, eu vou testar com aquele ali. Então, vai ficar assim. Eu vou botar o 10 ao quadrado. E os catetos seriam 6 e o 8. Então, eu vou botar 6 ao quadrado e 8 ao quadrado. Qual que é a lógica aqui por trás? Eu vou desenvolver isso aqui. Se eu chegar em algo do tipo 1 é igual a 1, a afirmação é verdadeira. Tá certo. Logo, ele é um triângulo. O Teorema de Pitágoras funciona e ele é um triângulo retângulo. Se eu chegar em algo do tipo 1 é igual a 2, isso está errado. Logo, o Teorema de Pitágoras não funcionou, por isso o triângulo não era retângulo. É assim que funciona. Então agora a gente vai desenvolver, né? Não adianta só falar, vamos desenvolver isso daí. Primeiro, quanto dá 10 ao quadrado? 100. 6 ao quadrado, 36. E 8 ao quadrado, 64. 64 mais 36. 36 mais 64 dá exatamente 100. 100 é igual a 100? Sim. Então, o Teorema de Pitágoras funciona. Logo, esse triângulo ele é um triângulo retângulo. Por isso, letra B de bola. Ok? Isso vale sempre, tá? A gente pode sempre testar se o triângulo é retângulo testando o Teorema de Pitágoras. Fechou? Bom, questão 6. Determine a área em centímetros quadrados do trapézio a seguir. Para essa questão, sempre eu falo, né? Para o vídeo e depois resolve. Mas para essa questão, antes de ir pesquisar em qualquer lugar, tenta lembrar a fórmula do trapézio. Vocês podem tentar dividir isso aqui em figuras, retângulos e triângulos e construir a área. Mas tenta memorizar. Então, faz esse esforço para lembrar daquele vídeo. Feito? Resolveu? Então vamos lá. A área do trapézio pode ser calculada por base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Que nesse caso, o que é a base maior? O 34. Então, 34. Mais a base menor, que é 6. Então, as bases são os lados que são paralelos. 34 e 6. E a altura é o 17, o 15 ou o 25. Então, como eu já disse antes, a altura sempre tem que ser reto em relação à base, perpendicular até a base, tá? Então, o 17 ele está inclinado, o 25 ele está inclinado, o 15 está formando o ângulo reto. Então, a altura vai ser o 15. Tudo isso dividido por 2. 34 mais 6, 40, vezes 15, dividido por 2. A gente pode multiplicar primeiro ou dividir primeiro. Eu prefiro simplificar aqui, dividir. 40 dividido por 2, que dá 20. Então, minha conta agora a área é 20 vezes 15. E 20 vezes 15 dá 300. Professor, e a unidade de medida? Ele pediu em centímetros quadrados. O que muda? Nada. A questão inteira estava em centímetros. Logo, a área já está em centímetros quadrados. Se eu tivesse passado a questão em metros, aí a gente ia ter que se preocupar em converter a unidade de medida para chegar em centímetros quadrados. Fechou? Vamos lá, questão 7. Sobre os polígonos e regiões planas, julga as afirmações como certas ou erradas. Todo quadrado é um retângulo. Errado. Pelo simples fato de que... Quer dizer, viajei. Certo, todo quadrado é um retângulo. Por quê? Todo quadrado é um retângulo, porque para ser um retângulo tem que ter os 4 ângulos retos. E o quadrado sempre tem os 4 ângulos retos. Verdadeiro. O contrário é que não é verdade, tá? Nem todo retângulo é um quadrado. Quando o retângulo for um pouco mais achatado, ele deixa de ser quadrado. Mas o quadrado sempre é retângulo.
todo losango é um quadrado. E aqui entra o que eu acabei de falar do retângulo. Quando o losango for um pouquinho mais esticado assim, ele não é um quadrado. Então, nem todo losango é um quadrado. Mas todo quadrado é um losango. Então, esta afirmação está errada. Um círculo é um polígono arredondado. Pessoal, o círculo é um polígono? Não é um polígono. Para ser um polígono, todos os lados são segmentos de retas, tá? Então, não existe polígono arredondado. Esta afirmação está errada. Ah, professor, mas a gente estudou junto e tal, o círculo junto com os polígonos. A gente estudou junto. Não significa que eles são a mesma coisa, tá? Deixa eu apagar esse monte de risco que eu fiz aqui e deixar só a resposta por enquanto. Vamos lá. Polígonos regulares possuem lados e ângulos iguais. Esta é exatamente a definição de polígonos regulares, tá? O triângulo equilátero é um polígono regular, o quadrado é um polígono regular. O que vocês veem como, para quem já assistiu um UFC da vida, nossa, não vai ficar bom. O octógono lá, ele tem todos os lados iguais e os ângulos aqui são iguais também. Por isso faz dele um octógono regular. Logo, esta afirmação está correta, tá bom? Questão 8. Cite duas diferenças entre um trapézio e um losango. Para o vídeo, tenta lembrar como é que é um trapézio, como é que é um losango e pensar todas as diferenças que vocês conseguem. Listem todas que puderem, tá? Presumindo que vocês já fizeram isso, vamos lá. Cite duas diferenças entre um trapézio e um losango. O losango tem 4 lados iguais, o trapézio não necessariamente. O losango tem os lados opostos paralelos, mas cada um dos dois. O trapézio, só as duas bases que são paralelas, as outras não necessariamente. Os ângulos opostos do losango são iguais. Os ângulos opostos do trapézio não são iguais. Preciso continuar? Acho que já tá bom, né? Então já tem algumas. E claro, vocês podem encontrar ainda várias outras, tá? Podem falar das diagonais, podem falar de outras coisas. Bom, questão 9. Em um mapa, na escala de 1 para 50 mil, uma avenida mede 6 centímetros. O comprimento real dessa avenida é... Então, isso aqui é para quem olha o Google Maps e pensa, tá pertinho. Nem sempre. Então, vamos lá. Escala tem a ver com razão e proporção. Então, a escala é de 1 para cada 50 mil. Então, no mapa, ele mede 6 centímetros. Na vida real, ele vai medir x centímetros. Fazendo isso aqui, 50 mil passa multiplicando, x passa multiplicando, e eu vou ter 1 vezes x é igual a 6 vezes 50 mil. Eu botei um zero a mais, calma aí, me empolguei nos zeros. Bom, 1 vezes x é o próprio x. 6 vezes 5 dá 30. E aí eu acrescento mais os 4 zeros para ficar 6 vezes 50 mil. Então vai ser mais 1, 2, 3, 4 zeros. Agora está certo. Então ficou 300 mil centímetros. Só que a resposta está em metros. Como é que eu faço? Bom, a gente vai ter que fazer uma conversão. Como eu faço para converter de centímetros para metros? Duas formas, tá? Uma delas é fazer uma regra de 3. Metros, centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, aqueles 300 mil equivalem a x metros. Esta é uma das formas. A outra é lembrar o que eu tinha comentado quando eu falei sobre isso, que é só dividir por 10 para diminuir uma das unidades e por 100 para chegar nos centímetros. Então eu vou pegar os 300 mil e dividir por 100. Assim eu vou cortar 2 zeros, de cima e 2 de baixo, eu vou ter 3 mil, só que agora em vez de centímetros, eu vou ter 3 mil metros. Logo, a resposta é a letra D de dado. Fechou? Tá. Última questão. Uma figura plana, dessa vez eu não tenho desenho, então a gente tem que interpretar e conseguir montar. Uma figura plana é formada por um quadrado de lado 10. Eu já vou aproveitar e já vou desenhar esse quadrado. De lado 10, 10, 10 e 10. E por um semicírculo acoplado a um de seus lados. Semicírculo significa que eu peguei um círculo
e dividir no meio. Só que ele está acoplado em um de seus lados, ou seja, ele dá uma continuidade aqui. Ok? Então, temos ali o nosso semicírculo acoplado no meu quadrado. Considerando π como sendo 3,14, determine a área e o perímetro dessa figura. Vou começar com a área, porque talvez seja um pouco mais fácil. Lembrando que, para calcular a área, eu vou calcular a área de cada pedacinho. A área do quadrado é lado ao quadrado, que no caso é 10 ao quadrado, que dá 100. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Só que como é um semicírculo, é só a metade do círculo, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2, tá? Então, não misturem as fórmulas. A fórmula não tem esse dividido por 2. Eu estou dividindo por 2 só porque eu estou falando de um semicírculo. Dito isso, qual é o raio desse círculo? Porque a gente tem o diâmetro, que vai de um lado até o outro. Então, é porque o raio vale a metade, que no caso é 5. Então, o que eu vou fazer aqui é 3,14, porque ele pede para usar o π como sendo 3,14, vezes o raio, que é 5, ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, a área deste semicírculo vai ficar 3,14 vezes 25 sobre 2. Ok? 3,14 vezes 25. Esta é uma conta para a qual eu não tinha me preparado tão bem. Então, a gente vai fazer a conta. Professor, e na prova, vou poder usar a calculadora? Então, depende do professor, né? E aí, então, para garantir, a gente vai lembrar como é que faz essa conta aqui. Vamos lá. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 1 dá 5, mais aquele 2 dá 7. 5 vezes 3 dá 15. Pula uma casa. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Soma tudo e nós temos 7.850. Só que, como a minha multiplicação tinha duas casas depois da vírgula, este resultado também terá duas casas depois da vírgula, por isso isso aqui vai ficar 78,50 dividido por 2, tá certo? Para finalizar, eu tenho que dividir isso daqui, então a área do meu semicírculo vai ser o 78,50 dividido por 2, que isso dá 39,25. Esta é a área do semicírculo. Lembrando que a gente tinha a área do quadrado. Ou seja, a área total vai ser 100 mais 39,25, que isto vai dar 139,25 centímetros quadrados. Ok? Professor, a área foi... A gente até já tinha feito um cálculo com área aí de semicircunferência, tá tudo bem. Mas e como é que eu vou calcular o perímetro desta figura? Então, perímetro é a soma de todos os lados, certo? Por mais que eu esteja colocando este lado aqui, aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 10 e ali vale 10. Por mais que eu fale que aquele lado ali vale 10, a minha figura na prática não tem aquilo ali, tá? Então, o meu perímetro não vai somar aquele 10. Aquilo ali é só uma referência para eu lembrar que este lado vale 10. O meu perímetro vai ser o 10, mais esse 10, mais esse 10, mais este comprimento aqui. Que é o que falta calcular, porque o 10 mais 10 mais 10 dá 30 e todo mundo sabe. Mas como é que eu calculo aquilo ali? Então, tem a formulazinha do comprimento da circunferência, que é 2 vezes o π vezes o raio. Ou diâmetro vezes π. Eu prefiro sempre usar esta fórmula, tá? Eventualmente eu conto uma dica de como memorizar isso aqui. Bom, vamos lá. Então fica 2 vezes 3,14 vezes o raio. Só que como aqui o diâmetro é 10, é porque o raio é 5, a gente já falou sobre isso. Então, 2 vezes 3,14 vezes 5. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Mas, para facilitar, vamos calcular assim, ó. Quanto é que dá 2 vezes 5? 10. Tá? Então, 10 vezes 3,14. Por que eu fiz essa multiplicação primeiro? Porque multiplicar por 10 é fácil. Quer dizer que a vírgula daqui vai dar uma casinha para lá e vai ficar 31,4. Esse é o comprimento do círculo. Só que o que eu tenho ali não é um círculo. É metade do círculo. Então, quanto é o comprimento do semicírculo?
é esse 31,4 dividido por 2. É a metade daquilo ali, que vai dar 15,7. Tá bom? Então agora sim a gente consegue calcular 15,7. O perímetro, ele vai ser 10 mais 10 mais 10 mais 15,7. Então o perímetro é 10 mais 10 mais 10 mais 15,7. Que isto vai dar 45,7. Eis o perímetro desta figura, formada aí por um quadrado e um semicírculo acoplados. Compreendido? Bom, espero que você tenha aproveitado. Por hoje é isso. Bons estudos para vocês e sigam assistindo porque a gente vai falar agora de geometria espacial, tá bom?